Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema do vídeo é sobre o personagem que deu origem ao termo masoquismo. Seu nome é Leopold von Sacher-Masoch. Muitos pensam que Masoch foi apenas a pessoa que inspirou a criação do termo masoquismo, tendo o seu nome associado a uma perversão. Isso é um ledo engano. Masoch foi muito mais do que isso. Escritor e jornalista austríaco, ele foi autor de uma obra diversificada, com uma vasta riqueza de elementos psicológicos e artísticos. E uma das pessoas que mais se destacou no estudo da vida do Masoch foi o filósofo Gilles Deleuze, que em suas análises valeu-se das informações sobre a vida do escritor que foram deixadas por seu secretário, de nome Chiliste Tegoy. Ele foi autor também da obra Sacher-Masoch e o Masoquismo, e também por sua primeira esposa, Angélica Aurora Rümelin, que depois passou a usar o pseudônimo de Wanda von Sacher-Masoch e também Wanda von Dunnaev. Ela foi autora da Confissão da Minha Vida. Aí ela contava toda a história que ela viveu com Masoch. Mas antes disso eu vou fazer um pedido a você. Inscreva-se no canal. Somente assim vídeos como esse atingirão uma quantidade maior de pessoas que buscam pelo tema BDSM. Não se esqueça de ativar o sininho para que você seja informado sobre os novos vídeos. E se você quiser, deixe seu comentário, que assim que possível eu vou responder a todos eles. E logo após a vinheta eu falarei sobre a vida de Masoch. Masoch, o primeiro de 4 filhos, nasceu no Reino da Galícia, hoje atual Ucrânia, em 27 de janeiro de 1836. Filho de Leopold Johann Nepomuk Ritter von Sacher e de Charlotte von Masoch. E a mãe dele descendia de uma pequena nobreza ucraniana. Franz Masoch, o pai de Charlotte, que após perder um filho, ele desejava muito que o seu nome fosse transferido para o seu genro, para o seu neto, para que assim o nome Masoch não morresse. Assim, Leopold, filho de Leopold, entrou para a história como von Sacher-Masoch. Já a infância de Masoch é marcada por alguns fatos que tiveram papéis preponderantes ao longo da sua vida. No plano social, foram 2 acontecimentos políticos. O Levante da Cracóvia, em 1846, cujos efeitos ele viu na Galícia, e a Revolução de Março, isso em 1848 em Praga. Em 1846, Masoch está com 10 anos. Ele assiste aos massacres brutais na Galícia, na revolta dos camponeses contra os seus senhores. A pobreza e a injustiça camponesa, linchando aqueles que se opunham a ela, ela é testemunhada em romances que ele escreveu futuramente, assim como A História da Galícia. Em 1848, a família Masoch muda-se para Praga, onde ele começa a aprender o alemão, a língua de toda a sua obra literária, e isso ocorre aos seus 12 anos de idade. Lá ele acompanha a Revolução de Março, que foi um levante pelo reconhecimento dos povos de idioma não germânico. O que marca Masoch nesse episódio é uma combatente que usava um casaco de pele branca. Ela portava 2 pistolas no cinto e um rifle nas mãos. Foi dessa forma que ele descreveria anos mais tarde. E essa visão simples da imaginação de Masoch, ela é confirmada por uma gravura daquele período. A nível pessoal, 2 pessoas tiveram uma influência decisiva sobre ele: a babá Randeshka e a tia Zenóbia. Essa babá de nome Randeshka, ela tinha as características físicas de todas as mulheres que ele viria a amar ao longo da sua vida, como Anna Kotovitz, Fanny Pistor e Wanda. Elas aparecem como reencarnações daquilo que ele chamava o seu ideal de mulher. Randeshka, ela foi a primeira mulher que lhe deu aquele gosto de crueldade. Ele ouvia as histórias que ela contava, contos eslavos, folclore caracterizado pela violência dos seus heróis, e onde as mulheres tinham papéis principais. Randeshka, ao contrário de sua mãe verdadeira, aparece para Masoch como um objeto de desejo sexual na hierarquia do poder e do amor. Ela é a imagem original da sedutora, que ele não deixará de procurar por toda a sua vida. Com Randeshka ele aprende a falar russo, que é a língua nativa dela. Nessas narrativas, ele ficou fascinado pelo Knaut, que é um chicote de origem tártara que apareceu na Rússia por volta do século XV. Em seus escritos, ele compara Randeshka à pintura de A Virgem na Cadeira, de Rafael. Agora, já com tia Zenóbia, a história é um pouco diferente. Essa era uma tia distante, a quem ele denominou Zenóbia. Ele deu-lhe esse apelido provavelmente porque Zenóbia foi uma imperatriz poderosa do Império de Palmira, que reinou no século III. Seus exércitos tomaram a Síria, o Egito, a Palestina, o Líbano. Chegou até mesmo a cunhar moedas como a rainha do Egito.
Seu reinado foi breve, mas por ter sido uma mulher linda e poderosa, como reza a lenda, deve ter inspirado Mazzocchi a dar-lhe esse pseudônimo. Como a obra mais importante de Mazzocchi é a Vênus das Peles, é interessante compreender como situações passadas tiveram um papel fundamental nessa obra. Em uma de suas publicações, ele retrata essa passagem de infância da seguinte forma: de repente, a condessa orgulhosa e bela, com o grande manto de Zibelina, cumprimentou-nos e beijou-me, o que sempre me levou aos céus. Então ela gritou: vamos, Leopold, você vai ajudar a tirar minha peliça. Ela não teve que repetir. Segui até o quarto, tirei seu pesado casaco, que mal levantei, e ajudei a vestir a magnífica jaqueta de veludo verde, enfeitada com petit gris, que ela usava em casa. Então, eu me ajoelhei na frente dela para colocar seus chinelos bordados em ouro, senti seus pezinhos tremerem sob minha mão, me esqueci e dei-lhes um beijo ardente. A princípio minha tia olhou-me com espanto, depois desatou a rir, enquanto me dava um leve chute. E esse texto foi publicado na Revue Bleue. Depois disso, ele fica fascinado por leituras em que as mulheres têm um papel predominante. Imagens de mártires torturados o deixam em estado de êxtase. Ele é cativado também pela obra de Rubens, Helene Furmente, nua e envolta em peles. É um quadro que ele admira muito. Ele também é um admirador da Vênus de mármore de Rodin, e testemunha isso a ele, porque ambos eram contemporâneos. Ele era um pensador utópico, um homem das letras. Em 1852, ele ingressa na Universidade de Praga. Contrariando a esperança do pai, que queria ver seu filho mais velho, o advogado, ele começa a estudar doutorado em Filosofia e História na Universidade de Karl Franzens, na cidade de Graz. E essa é a segunda maior universidade da Áustria, que foi para onde o pai havia sido transferido, isso em 1854. Após a conclusão do doutorado, em 1856, Mazzocchi começou a lecionar História na universidade. Em 1858, 2 anos depois, o primeiro romance de Mazzocchi, Um Conto Galego, foi publicado anonimamente e foi aclamado pela crítica. Mazzocchi reconsiderou a carreira de advogado, mas por causa de suas inclinações políticas, ele foi proibido de entrar na faculdade, isso em 1859. Foi proibido pelo governo dos Habsburgos, que era a família imperial austríaca. Nesse mesmo ano também foi preterido como professor. Em 1861, ele se apaixonou por Ana Francisca Kotowicz, que era a esposa de um médico que era 10 anos mais velha que Mazzocchi. Ela deixou o marido e os filhos por causa dele. Já com a sua carreira acadêmica vacilante, ele resolve investir mais energia na publicação de Queda da Hungria e Maria da Áustria, e também nos romances O Emissário, isso em 1863, e Dom Juan de Colomeia, em 1864. Novamente rejeitado por uma promoção a uma cátedra em 1965, Mazzocchi começa a se dedicar quase que exclusivamente a escrever peças e romances. Apesar da sua produção literária prolífica, ele foi atormentado pela insegurança financeira. Muito do trabalho de Mazzocchi são contos nacionais e romances históricos agrupados em ciclos. Suas histórias costumam ter uma mulher dominadora ou sádica como heroína, como no romance O Disjuvance, e que conta a história da sangrenta condessa Elizabeth Bathory. Em 1869, Mazzocchi publicou um romance altamente autobiográfico, A Mulher Divorciada, baseado em seu caso de amor com uma mulher casada, Anna Kotowicz. O livro recebeu uma reação crítica mista, com alguns revisores o condenando por imoralidade. E nesse mesmo ano, Mazzocchi solidificou seus planos para um ciclo de vários romances que seriam chamados coletivamente de A Herança de Caim. Nesse ciclo, ele esperava abordar sistematicamente o que considerava os temas importantes da humanidade, como amor, propriedade, Estado, guerra, trabalho e morte. Mazzocchi não chega a concluir o trabalho, escreve apenas alguns volumes, dentre eles A Vênus das Peles, que foi publicada em 1870. Esse pequeno romance se tornaria a obra mais duradoura de Mazzocchi, aparecendo em muitas traduções e edições diferentes, isso muito depois da sua morte. É uma novela sobre um jovem chamado Severin que se apaixona por uma mulher e se oferece para ser seu escravo. Essa história não surgiu do nada. Quando Mazzocchi tinha 33 anos, uma jovem escritora com o infeliz nome de Fanny Pistor pediu-lhe conselhos sobre como escrever, e assim como o seu protagonista de A Vênus das Peles, ele se apaixonou por ela. Sua primeira esposa, ele já havia sido casado, sua primeira esposa rejeitou as suas fantasias, então Fanny Pistor tinha tudo para ser uma companheira ideal para os seus desejos. Vênus das Peles descreve provavelmente a imagem mais famosa relacionada a Mazzocchi, que é uma mulher usando um lindo vestido, joias brilhantes e um enorme casaco de peles, tudo enquanto segura um chicote.
Essa imagem foi claramente inspirada em Fanny Pistor, que muitas vezes se vestia dessa maneira em seus passeios públicos. E nesses passeios eles mantinham seus respectivos papéis sexuais. Ele, por exemplo, sempre se sentava atrás dela no trem ou comprava uma passagem de segunda classe para que eles não fossem vistos juntos por estranhos como sendo iguais. Ele tinha que estar sempre no papel inferior ao dela. Em 1869, Mazzocchi e Fanny Pistor oficializaram as coisas, mas não com um vestido branco em uma igreja. Juntos, eles assinaram um contrato legal de 6 meses, em que o designava como escravo e ela como a sua senhora. Esse contrato estabelecido entre Mazzocchi e Fanny continha uma cláusula segundo a qual, em uma viagem à Itália, ela seduziria outro homem que viria a ser o seu amante, o qual deveria castigar Mazzocchi a golpes de chicote. Em dados biográficos, consta que o amante de Fanny, um ator chamado Saviani, recusou-se a açoitar Mazzocchi. Já no romance, o narrador masculino, Severin Fonkuziemski, ele conhece Wanda von Dunaev, uma bela mulher que ele compara a uma deusa, a uma estátua de mármore frio embrulhada em peles, porque ela parece encarnar a mulher ideal das suas fantasias, aquela do passado dele, da infância. Então, ele pede a ela para adorá-la. Severin pede a essa Vênus das peles para assinar um contrato que o tornará seu escravo, mas que tem 2 condições. Ela nunca poderá deixá-lo completamente ou entregá-lo para ser punido por um outro amante. À medida que o romance avança, Severin tenta persuadir o leitor, por meio da sua narração da história, de que é vitimado pela mulher, ou pelas circunstâncias. Em certo ponto, Wanda tenta fazer Severin admitir de que tudo o que ela faz para abusar e humilhá-lo foi a seu pedido. Quando Wanda convoca o seu belo amante, o grego, para ajudá-la a castigar Severin, ele finalmente se rebela. Ele declara a sua revolta com a seguinte frase: "A moral é que a mulher é inimiga do homem. Ela pode ser sua escrava ou sua amante, mas nunca sua companheira. Isso ela só pode ser quando tiver os mesmos direitos que ele e for igual na educação e no trabalho. Por enquanto, há apenas uma alternativa: ser um martelo ou a bigorna." A confiança de Mazzocchi no erotismo idealizado ao invés da obscenidade aberta resultou na aceitação geral de seus romances como literatura ao invés de pornografia, diferentemente do Marquês de Sade. Apesar de sua inclusão frequente de flagelação e a supervalorização fetichistas de roupas íntimas, especialmente as peles. Como Deleuze observa em sua releitura altamente influente de Mazzocchi, ele diz o seguinte: de Mazzocchi pode-se dizer, como não se pode ser de Sade, que ninguém jamais esteve tão longe com tão pouca ofensa à decência. Nesse sentido, Deleuze sugere que a fantasia está no cerne da literatura de Mazzocchi. Pode-se supor que, como o romance A Mulher Divorciada, A Vênus das Peles foi baseada no relacionamento íntimo de Mazzocchi com uma mulher, nesse caso, Fanny Pistor. Embora em 1869 Mazzocchi tenha assinado um contrato de submissão com ela, no qual concordava em se submeter a todos os caprichos de Fanny, não havia uma trajetória unilateral entre a vida real e os seus romances. Em sua autobiografia, Angélica Aurora Ruimelin, a primeira das 2 esposas de Mazzocchi, sugere que Vênus das Peles inspirou as relações sexuais de Mazzocchi com Fanny Pistor e não o contrário. Na verdade, Angélica se tornou esposa de Mazzocchi em 1873, somente depois que ela se apresentou a ele anonimamente e enganosamente, como uma mulher nobre, em peles, assinou um contrato sexual com ele, torturou-o por meses e mudou seu nome para o da heroína cruel de Vênus das Peles, Wanda von Dunaev. Em seu casamento, as necessidades sexuais se desenvolveram ainda mais, ele era espancado com repreensões, ela trazia homens e mulheres para casa para controlá-lo, até que finalmente ele acabou deixando a esposa. Na verdade, a linha entre as fantasias de Mazzocchi, sua carreira de 25 anos escrevendo romances e sua vida privada se dissolveu completamente em 1886, com a publicação de Psicopatias Sexuales, de Richard von Krafft-Ebing, com histórias de casos de perversões sexuais. Krafft-Ebing observou a existência de um modo específico de práticas sexuais em que os homens agiam de acordo com seu desejo de ser subjugado. Ele observou que essas práticas desempenharam um papel fundamental nos romances de Mazzocchi, e por isso ele chamaria essa anomalia sexual de masoquismo. Mazzocchi ficou compreensivelmente chocado com o fato de seu nome ter sido invocado em um livro chamado Psicopatias Sexuales, e ver as suas fantasias serem pintadas sob uma luz extremamente negativa. Krafft-Ebing afirma sobre sua criação semântica da palavra masoquismo que, se Mazzocchi escreveu uma obra como A Vênus das Peles com seu nome real, credenciada por sua esposa,
que publica sob o nome de Wanda von Sacher-Masoch, Confissão de Minha Vida, ele pode se conceder o direito de falar sobre as obras. Aos 50 anos, a saúde mental de Masoch começou a se deteriorar drasticamente. Ele perdeu a sua orientação e sofreu alucinações. Em março de 1895, ele se tornou agressivo e sua família o levou para um sanatório em Mannheim. A sua morte ela foi anunciada ao público em 9 de março de 1895. O biógrafo James Clear ele afirma que Masoch só morreu 10 anos depois, no mesmo sanatório onde a sua família o colocou. Muito depois dos romances de Masoch já terem sido esquecidos e a abordagem moralista de Krafft-Ebing sobre sexologia ter sido substituída por uma teoria psicológica mais sutil, o termo masoquismo e os atos sexuais representados por eles continuaram a desempenhar um papel importante na psicanálise e na tentativa de compreender o desenvolvimento da sexualidade. Freud abordou a questão do masoquismo em vários artigos, incluindo Uma Criança Espancada, de 1919, e O Problema Econômico do Masoquismo, de 1924. Embora Freud associasse o masoquismo a uma rejeição das normas convencionalmente aceitas da sexualidade masculina, ele não se valeu dos escritos de Masoch para sua análise da dinâmica dor-prazer ou de qualquer outro elemento do masoquismo. Somente com a publicação do livro O Frio Cruel, do filósofo Gilles Deleuze, em 1967, é que isso seria feito. O mergulho revisionário de Deleuze despertou um renascimento do interesse na literatura de Masoch e inspirou uma reconsideração acadêmica das complexidades do masoquismo. Como consequência, o masoquismo emergiu como um tema importante em discursos culturais abrangentes sobre as convergências históricas e contemporâneas da sexualidade e da violência. Na verdade, aqui já juntando tudo, o sadomasoquismo abriu caminho para o mainstream, com grandes artistas como Rihanna lançando o hit SM em 2011, o The Velvet Underground encontrando fama e sucesso com o hit de 1964, Venus and Fears. Mais uma curiosidade, Masoch é o tio bisavô da cantora e atriz britânica Marianne Faithfull. Isso pelo lado da mãe dela, a Eva von Sacher-Masoch, a baronesa Harrison. Você pode se surpreender ao saber quantas pessoas famosas participaram abertamente do sadomasoquismo. Da atriz americana Angelina Jolie a Joe Shuster, o co-criador do Superman. Shuster até colocou seus talentos artísticos em prática, desenhando alguns quadrinhos extremamente sinistros de homens e mulheres sendo acorrentados e chicoteados. O motivo pelo qual essa forma contra-intuitiva de satisfação é tão popular pode ter a ver com o órgão mais sexy de todos, o cérebro. De acordo com os neurocientistas, a dopamina, também conhecida como substância química do prazer, é normalmente ativada quando uma pessoa está feliz ou experimentando algo prazeroso, mas também é ativada para mitigar a dor, razão pela qual algumas pessoas acham que a dor e o prazer estão intimamente ligados. Qualquer que seja o mecanismo subjacente, Masoch teve um impacto profundo no mundo com a sua novela, mas não pôde lidar com a repulsa por suas inclinações. Como a sua contraparte sádica, o nosso ilustre Marquês de Sade, ele infelizmente morreu sozinho em um asilo no final do século XIX. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e inscreva-se no canal, que só assim temas como esse atingirão um público maior que buscam pelo tema BDSM. Ative o sininho para você ser notificado sobre os novos vídeos e se você quiser deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço do Verdugo.